Lines, um diálogo contínuo entre espaço e existência. Após o clamoroso sucesso de Cables, uma instalação que confrontou o espectador com a dicotomia entre força e vulnerabilidade, industrialismo e pureza, somos novamente chamados a um novo capítulo do pensamento visual e filosófico na forma da exposição Lines. Esta instalação, seguindo o rigor estético e intelectual de Cables, transcende os limites do simples fio para explorar, em cada linha traçada, as profundezas da condição humana e da eternidade do traço. Lines é uma ode à linearidade e ao que ela representa de mais essencial: o percurso contínuo, o fio da vida, o traço do pensamento, que se desdobra, se reinventa, mas nunca se quebra. Em Lines, cada linha se apresenta como um símbolo de unidade e continuidade, como se, nas palavras do filósofo alemão Friedrich Nietzsche, cada ação e cada linha fossem parte de uma corrente inquebrantável de significados e destinos. A linha reta e não interrompida remete-nos ao próprio fluxo do tempo, impassível e ininterrupto, enquanto nos desafia a olhar para a existência com um novo olhar, um olhar que busque nas sutilezas das linhas suspensas uma nova forma de perceber o espaço, o vazio eterno. Inspirado pelas reflexões de Jean-Paul Sartre sobre a angústia existencial e a relação do ser com o nada, Luns propõe uma experiência em que as linhas, como a própria vida, se suspendem em um plano invisível, distantes do chão, livres de qualquer apego material ou ponto de ancoragem. É um diálogo entre o tangível e o intangível, uma meditação sobre a suspensão da matéria no espaço, onde o observador é convidado a se ver refletido no vazio e a sentir o espaço entre as linhas como um convite ao encontro de sua própria essência. Como bem disse o arquiteto modernista Mies van der Rohe, menos é mais. Em Lines, menos é tudo. Menos é cada linha, cada centímetro de vazio entre elas, que evoca a vastidão do universo e a profundidade do ser. A exposição também evoca a noção de linha contínua, de movimento sem ruptura, ecoando as palavras de Henri Bergson em sua obra Tempo e Livre-Arbítrio, onde ele afirma que a linha reta é a própria personificação da liberdade que se expande em um horizonte infinito. Em Lines, as linhas não são meramente visíveis. Elas são percursos, trajetórias, que o olhar deve seguir para descobrir em cada fio o potencial daquilo que o ser humano pode alcançar quando desprovido de interrupções e limites. A linha, em sua pureza inabalável, é aqui uma expressão do infinito e do eterno. Uma extensão que transcende a forma física e se torna, paradoxalmente, um eco visual de nossa própria finitude e do nosso desejo insaciável de permanência. No aspecto técnico, Lines desafia a visão, pois a leveza dos fios, alinhados com precisão, ora retos, ora ligeiramente entrelaçados, parece oscilar no ar como se fossem traços de luz suspensos no vácuo. A iluminação é sutil, quase etérea, projetando sombras que dançam suavemente sobre a parede branca, dando vida a uma tridimensionalidade invisível, que se desdobra aos olhos do observador como uma pintura aérea em movimento. Esta instalação é mais do que uma estrutura. É um poema visual, um traçado metafísico que evoca o encontro entre o visível e o invisível, entre o espaço real e o espaço mental. Martin Heidegger nos lembra que a linha é o limite entre o visível e o desconhecido. Assim, Lines se coloca como uma ponte sensorial, conduzindo o espectador ao encontro do mistério que repousa na intersecção entre o ser e o nada. E que dizer da própria disposição das linhas? Este é um espaço de vazio preenchido, de plenitude na ausência. Elas seguem trajetórias definidas, mas inconstantes. São organizadas, mas flutuam livres, em um equilíbrio que sugere tanto a ordem quanto o caos. Para o físico David Bohm, a totalidade do universo está entrelaçada e interconectada como um tecido cósmico. Em Lines, a interconectividade das linhas suspensas faz eco a essa reflexão, sugerindo que, no fundo, não existem linhas isoladas. Cada fio se relaciona com o outro em um contínuo que reflete a complexidade do próprio universo, convida o público a contemplar e, quem sabe, até a experimentar o silêncio. Como disse Lao Tse, o silêncio é uma fonte de grande força. Ao permitir que o observador absorva as linhas sem interferências, sem ruídos ou distrações, esta instalação busca despertar uma nova percepção, onde o silêncio visual é, paradoxalmente, o ponto de origem de uma sinfonia introspectiva. Por fim, Lines é uma obra que fala da humanidade, de sua inquietude e de sua busca pela transcendência. Cada linha suspensa é um fragmento do grande desenho cósmico, um traço do universo que se desenrola e, ao mesmo tempo, se encerra em si mesmo.
É uma exposição que desafia o olhar, que questiona os sentidos e que convida o ser humano a se ver como uma linha em meio ao espaço infinito. Venha e explore as profundezas do vazio em Lines, onde o visível e o invisível se encontram, onde o efêmero se torna eterno e onde cada linha é uma pergunta suspensa no ar, esperando para ser respondida pelo olhar de cada visitante. Este texto oferece uma visão densa e prolixa de Lines, projetando-a como uma experiência de grande profundidade e significado, para expandir a repercussão de seu sucesso após Cables.